Nesta aula vamos falar sobre medições elétricas. Estaremos falando sobre dois aparelhos muito utilizados na eletrônica, o amperímetro e o voltímetro. Para que possamos medir a intensidade da corrente elétrica em um circuito ou em um trecho dele, utilizamos um instrumento chamado amperímetro, que pode ser indicado em um circuito da seguinte maneira. Aqui então colocamos uma corrente I passando por um determinado trecho de um circuito e interrompemos esse circuito colocando um círculo e a letra A sobre ele. E essa flechinha aqui na diagonal. Então é assim que apontamos, ou podemos representá-lo da mesma maneira, só que indicando essa flechinha aqui na diagonal. Esse aparelho então é ligado em série com o trecho do circuito que se quer analisar. Sempre que formos então medir a corrente elétrica em um circuito, estaremos ligando o amperímetro em série a esse trecho do circuito. Por exemplo, se quisermos saber a intensidade da corrente que passa por um resistor, o amperímetro deve ser ligado em série com esse resistor para que seja percorrido pela mesma corrente que passa por esse resistor. Por causa dos condutores utilizados em sua fabricação, o amperímetro possui uma resistência interna, que deve ser a menor possível para não interferir na corrente medida. Então, seja aí a intensidade da corrente que passa pelo resistor R. Para medirmos a corrente utilizando o amperímetro, que possui uma resistência interna RA, a resistência total então do circuito aumenta para R mais RA. Lembrando que R e o amperímetro estão ligados em paralelo. Então, para obtermos a resistência equivalente, simplesmente somamos as resistências. Quando a resistência aumenta, pela primeira lei de Ohm, a gente sabe então que essa corrente, após a diminuição que ocorreu no seu valor, é então a corrente indicada pelo amperímetro. Se o amperímetro não tivesse resistência interna, ele mediria exatamente a corrente I. Porém, o amperímetro então que não possui resistência interna é dito ideal. Na prática, para que um amperímetro seja considerado bom, sua resistência deve ser o menor possível ou desprezível em relação à resistência do trecho cuja corrente se pretende medir. Ou seja, devemos ter um amperímetro cuja resistência interna tenha um valor desprezível, muito pequeno quando comparado à resistência que pretendemos medir, que queremos medir. Agora vamos falar do voltímetro. O voltímetro é o aparelho que utilizamos para medir a diferença de potencial elétrico. Na prática, não falamos diferença de potencial, e sim tensão ou voltagem. Esse aparelho pode ser representado da seguinte forma. Simplesmente temos um trecho do circuito, novamente colocamos um círculo, interrompemos esse trecho do circuito por um círculo e colocamos a letra V dentro desse círculo. Diferente do amperímetro, o voltímetro ele deve ser ligado em paralelo com o trecho do circuito cuja DDP se pretende medir. Ao contrário do amperímetro, a sua resistência deve ser a maior possível, e vamos ver o porquê disso. Vamos então ao nosso exemplo. Seja U a DDP aplicada nos terminais de um resistor, percorrido por uma corrente R. Aqui então temos um trecho do circuito, um resistor cuja resistência é R, que é percorrido por uma corrente I. Para que possamos medir essa diferença de potencial, ligamos então um voltímetro de resistência interna RV. Então conhecemos a resistência interna desse voltímetro e ele também então passa a ser percorrido por uma corrente IV, o que altera então a corrente total no sistema para I'. Lembrando então lá da associação de resistores, sempre que associávamos dois resistores em paralelo, dizíamos então que eles estavam submetidos à mesma DDP. No caso em que eles estavam em série, dizíamos então que eles estavam submetidos à mesma corrente. Por isso que o amperímetro então deve ser ligado em série e o voltímetro deve ser ligado então em paralelo com o trecho do circuito no qual se pretende medir a voltagem. Assim, a DDP no resistor então se torna U' igual a R' I'.
O voltímetro então indicará uma DDP diferente da que existia antes que ele estivesse no circuito. Lembrando que quando colocamos um resistor em paralelo, fazemos então com que a resistência do circuito diminua, né? Aqui a resistência do voltímetro vai fazer com que a resistência total do circuito diminua, né? E observando então na primeira lei de Ohm, se a resistência diminuiu, isso vai fazer então com que a diferença de potencial ela diminua também. Se a resistência interna do voltímetro fosse infinitamente grande, a corrente que passaria por ele seria muito pequena, a ponto de considerarmos ela igual a zero, e a corrente no resistor então continuaria a mesma, fazendo assim com que o voltímetro indicasse a DDP exata. Aqui, como podemos ver, ó, a corrente que inicialmente era I, ela passa a ser dividida, então a corrente então é dividida em dois, onde I' passa a ser a corrente que passa pelo resistor e IV é a corrente que passa pelo voltímetro. Então o voltímetro vai indicar uma diferença de potencial diferente da diferença de potencial que existia antes de que ele fosse colocado no circuito. Se a resistência interna do voltímetro fosse infinitamente grande, não passaria corrente por ele, de modo que a corrente não seria dividida, e isso faria com que a DDP no resistor não se modificasse. Porém, quando inserimos então o voltímetro no circuito, a DDP indicada para o resistor será menor do que a DDP real.